bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aí o rondôniaovivo.com. Abraço para toda a diretoria do Rondônia ao Vivo. Abraço Luiz Carlos Pereira, abraço Santiago Roa Júnior, o ciumento João Kleber de Rondônia, o cabelo de espantalho, torcedor do Internacional. O Internacional que foi garfado ontem no Pacaembu, hein? Palmeiras venceu de 1-0, o árbitro assistente anulou um gol do Internacional, um gol marcado pelo Leandro Damião. Então passaram a mão na equipe do Internacional. Passaram a mão não, o árbitro foi ruim, o assistente que errou mesmo. É qualidade de arbitragem mesmo, que isso é uma discussão que a gente vai ficar falando aqui durante todo o campeonato, em cada rodada nós vamos falar sobre isso aqui. Pelo Campeonato Brasileiro, ainda o Corinthians, né, deu um cartão de visita para o Paraná Clube, que retornar aí para a primeira divisão, 4-0 em plena Vila Capanema, com 27 mil torcedores paranistas lá, fazendo a festa do bicolor, mas enfim, deu Corinthians. E olha, segunda rodada, Corinthians já é o líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem mostrando a fórmula de como se ganha um Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos ter 12 rodadas até a paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. Enfim, o Corinthians já tá nadando de braçada, meu amigo. Já goleou fora de casa o Rodriguinho. Olha o Rodriguinho fazendo gols de novo, fazendo 2 gols. Olha o Rodriguinho sendo o nome surpresa nessa última vaga aí pra Copa do Mundo. Cuidado, olha só, hein? O Rodriguinho vai correndo por fora, fazendo seus golzinhos. Um jogador polivalente, pode pintar aí com certeza na Copa do Mundo. Bom, nos outros jogos, um jogo importante, o Fluminense venceu o Cruzeiro, o Fluminense do Luiz Carlos Pereira venceu o Cruzeiro por 1-0. O Cruzeiro perde a segunda seguida no Campeonato Brasileiro e essa semana tem um jogo importantíssimo na Libertadores da América, contra a equipe da Universidade do Chile. Se o Cruzeiro empatar ou perder, tá fora da Libertadores. E quem deve estar fora também do Cruzeiro se isso acontecer é o Mano Menezes, que virou o técnico das desculpas. Agora ele só dá desculpas, briga com jornalista na hora da entrevista coletiva, enfim. A verdade é que se o Cruzeiro não vencer, tá fora da Libertadores. O Vasco também enfrenta o Racing essa semana. O Santos vai receber a Independiente em casa, o Estudiantes no Pacaembu nessa terça-feira. E o Flamengo vai receber o Santa Fé da Colômbia no Rio de Janeiro também. E são jogos importantes aí pela Taça Libertadores da América. Tem Champions League também, tem Liverpool e Roma nesta terça-feira e na quarta-feira Bayern de Munique e Real Madrid. E falando agora de Campeonato Rondoniense, o jogo isolado do sábado, o Guajará empatou com a equipe do Vilenense pelo placar de 0-0 e ainda sonha ainda com a classificação aí para a fase final aí do segundo turno do Campeonato Rondoniense. E pela Série D, o Rondoniense empatou com o Independente do Pará pelo placar de 1-1. O Rondoniense tem que focar nessa Série D, porque essa Série D é o degrau aí para ir avançando, para ir galgando melhorias aí, o crescimento no futebol nacional. Então é a torcida aí dos rondonienses aí pro time da capital, para que ele avance nessa competição na Série D. É difícil, nós sabemos que é difícil, não tem muito apoio, mas enfim, tem que ir para cima e fazer valer isso aí, né? Agora, que coisa feia aconteceu na final do Campeonato Sub-20 do Rio de Janeiro, né? A final entre Vasco e Fluminense, lá em São Januário. O Fluminense venceu o Vasco pelo placar de 5-3. E o jogador Samuel foi fazer uma dancinha, que esse negócio de dancinha não leva para lugar nenhum. Romário, Zico, Ronaldo Fenômeno, não fazia dancinha e foram os melhores jogadores do mundo. Pra que um jogador fica fazendo dancinha? Virou uma confusão, entre jogadores do Fluminense no Sub-20, aquela confusão, torcedor invadiu o gramado, enfim, uma porcaria, uma bagunça generalizada, horrível. Isso para categorias de base não deveria acontecer nunca. Os jogadores têm que ser punidos, tem que ser punidos aí severamente para que isso não se repita nunca mais, principalmente nas categorias. Se na categoria de base já começa a fazer isso, imagina quando subir pro profissional, né? Grande abraço para vocês, uma ótima semana para todos nós, hein? Tchau, tchau!